Olá, gente. Vamos continuar com o nosso trabalho, desenvolvendo exercícios usando o ponto de distância, né, nessa segunda etapa do curso. Agora vamos fazer um segundo exercício, é um dormitório de casal. Na sequência teremos um exercício extra. E após esse exercício, a gente vai começar a humanizar os nossos trabalhos. Bem, depois desse exercício, por enquanto, é um último exercício apenas com construções geométricas, construções de volumes. Bom, vocês estão recebendo as informações com a planta do ambiente, onde tem as cotas, né? Comprimento interno do cômodo é 420 m. A largura é 270, 2,70 m. Nós temos um guarda-roupa com 4 portas, guarda-roupa embutido. São 4 portas, vamos utilizar as divisões proporcionais com as diagonais para poder executar as divisões dessas portas. Temos um criado do lado esquerdo, a cama e outro criado com forma de bancada na mesma altura do outro. São os 3 volumes que a gente vai trabalhar nessa perspectiva, tá? As cotas parciais dos espaços entre os móveis, que serão colocadas no rodapé da parede do fundo, e as cotas laterais, que são as profundidades. Nós vamos usar como profundidades. Ponto de vista é centralizado. A primeira questão é encontrar a posição do ponto de distância. Dessa vez vamos ser mais objetivos. Talvez vocês não tenham oportunidade de ter uma cópia, um xerox com os dados da planta, mas vamos fazê-la no cantinho da folha também. Bom, para encontrar o ponto de distância, a gente desenha o raio visual principal, representa a visão do observador, é centralizada. Encontramos a metade da parede, escala 1:50. Essa planta aqui, ela está na escala 1:50. Não é necessário um trabalho de alta precisão. Eu posso usar esse xerox. Repetindo, talvez vocês não tenham oportunidade de copiar. Embora eu vou mandar o material em PDF, mas se vocês não tiverem oportunidade de copiar, nós vamos fazer no cantinho da folha aqui também. Vamos encontrar o ponto de distância. Alinhei a folha com o esquadro e com a régua paralela. Não fixei o papel porque é um trabalho precário, é uma distância média, não precisa ser exata. Encontrei a metade da parede, usando a escala de 1:50. E com o ângulo de 60 graus, os quadros de 30 e 60, simulamos a abertura do campo visual. Vamos alinhar a bissetriz do ângulo, que divide o ângulo em 2 partes iguais, né? A bissetriz do ângulo. Vamos alinhá-la com o raio visual principal, simulando a posição do campo visual. Nosso fotógrafo, próximo do cômodo, não vai conseguir
visualizar o cômodo todo dentro do seu campo visual. Então ele vai afastar o suficiente para que possa focalizar os extremos das paredes, Dessa forma ele tem uma posição para fazer a foto. Bom, é uma simulação do campo visual. Nosso ponto de vista vai ficar nessa posição e a distância, escala 1:50, a distância entre a superfície interna da parede e a posição do ponto de vista deu 6,40 metros. É a distância suficiente para que o campo visual possa abranger o objeto. Essa distância de 6,40 metros é a distância em que vai ficar o PD. Bom, quem não tiver condições de ter o Xerox, que facilitaria, né? Vai fazer o desenho numa escala reduzida no cantinho da folha. Pode deixar uns 5 centímetros. Na verdade, essa posição não é muito importante. Pode ser feita num outro papel. Se tiver uma folha A4, seria mais conveniente, porque você não ocuparia o papel. Bom, e se você deixar uma distância de 4 centímetros na borda do papel, você pode construir uma planta reduzida do ambiente na escala 1:50. O comprimento da parede fica muito grande. Vamos trabalhar numa escala reduzida. Escala 1:100 é mais conveniente. Inclusive na folha A4 também, para não ocupar muito espaço, 4,20. O comprimento total da parede. A largura do cômodo é 2,70 metros. Então, 2,70 metros. Na escala 1:100. 2,70 metros. Nós temos as dimensões de comprimento e largura do cômodo. Não há necessidade de fazer uma planta detalhada. Precisamos de saber o espaço que ocupa o cômodo para a gente encontrar a distância do PD. A metade do cômodo, como eu mostrei há pouco tempo, é 2,20. Metade do comprimento do cômodo. O raio visual principal, uma linha perpendicular à parede do fundo. Simulamos o campo visual com o esquadro, com abertura de 60 graus, de forma que fique simétrico, e determinamos a posição do ponto de vista. Este desenho está sendo feito na escala 1:100.
Bom, a distância na escala 1 para 100 é de 6,40 metros. Distância 6,40 metros. Encontramos a posição do PD e estamos prontos para iniciar a perspectiva. Bem, a perspectiva no formato A2 será feita na escala 1 para 25. Vocês vão repetir o mesmo procedimento. A ocupação do papel fica bem distribuída, trabalhando com aquele parâmetro que a gente criou, deixando 18 centímetros escala natural. 18 centímetros de altura, da borda do papel para cima. Nós temos então a linha de terra. Quem não tiver um papel A2, como já aconteceu em outros exercícios anteriores, pode trabalhar com formato A3. Se precisar reduzir a escala de 1 para 25, reduzi-la para 1 para 50, não tem problema. O importante é fazer o exercício. Bom, deixei 18 centímetros na escala natural. Agora eu vou proceder a iniciar a perspectiva. Primeira etapa, desenhar a parede do fundo de forma simétrica no papel. Então, a metade do papel. Vamos marcá-la sobre a linha de terra. Achamos a metade do papel no sentido horizontal, no sentido da linha de terra. E agora vamos desenhar na escala 1 para 25. Escala 1 para 25. Nós vamos desenhar a perspectiva. Vamos construir a perspectiva. Escala 1 para 25. O cômodo, repetindo, tem 4,20 de comprimento. A metade é 2,10. 4,20. 2,10 para a esquerda, 4,20 para a esquerda, 2,10 para a direita. Eu tenho os limites da parede e construo o retângulo da parede. O pé direito é 2,80, segundo as informações. E na escala 1 para 25, medindo 2,80. Eu tenho a parede, o plano transversal da parede, que não deforma, que mantém sua forma real de retângulo, porque ele está em posição transversal ao campo visual. A linha do horizonte, nós já temos a linha de terra, precisamos da linha do horizonte, ela vai ficar com a altura de 1,70 m. Olha, nós estamos repetindo a altura da linha do horizonte como 1,70 m, porque representa a altura de uma pessoa em pé. Altura média de uma pessoa em pé. Lembra que desde o início a gente aprendeu que a linha do horizonte varia conforme a altura da vista do observador. Ele pode estar sentado, em pé, ou numa altura maior, conforme isso a linha do horizonte muda. Mas por enquanto nós vamos trabalhar com uma média de 1,70 m, porque a pessoa em pé tem um ângulo de visão melhor para enxergar
o mobiliário dentro do cômodo. Nosso objetivo é uma perspectiva para design de interiores, então não é um padrão, não é uma regra geral, mas é uma altura conveniente para ter um ângulo de visão que nos permita visualizar os objetos. Bem, o ponto de vista centralizado em relação à parede, o ponto de vista centralizado e o ponto de fuga, que é a projeção do ponto de vista, vai ficar então a metade do comprimento da parede. Logo, a gente vai medir, vai traçar as linhas que definem o espaço. Parede do lado direito, roda-teto a partir do ponto de fuga, alinhando o esquadro no ponto de fuga, alinhando com o vértice que vai ser fugado. Mesma questão com a parede da esquerda, alinhar no ponto de fuga, alinhar no vértice e fazer a linha de fuga. Tanto o rodapés como o rodateto são linhas paralelas ao raio visual principal e elas vão parecer converger para o ponto de fuga. Definimos a parede do fundo, definimos a forma do teto e das paredes e vamos acrescentar os pontos de distância. Encontramos 6,40 metros, que é a distância que vai ser colocada entre o ponto de fuga e os pontos de distância. Ponto de distância da direita, a partir do ponto de fuga, 6,40 metros. Ponto de distância da direita. Ponto de distância da esquerda, também 6,40 metros. Também 6,40 metros. Eles são simétricos. Agora estamos prontos para trabalhar as profundidades e marcar a planta perspectivada, a planta no piso. No vídeo seguinte a gente vai dar continuidade.